Então em 1 Pedro aqui, capítulo 4, versículo 6 diz: porque por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivesse segundo o Criador em espírito. Então, é prático dizer que os mortos já ressuscitaram. E isso é fato pelo que eu estou lendo, tá bom? Não pelo que eu imagino, pelo que eu penso, é pelo que eu estou lendo, e isso é fato. Né? Eu trouxe um argumento aqui para você que realmente o Messias não vem de nuvem alguma. Eu trouxe para você. Como eu disse no início do vídeo, eu erro, claro que eu erro. E eu estou errado nas minhas pesquisas? Eu não sei ainda. Talvez eu esteja errado nas minhas pesquisas. Mas são muitas pesquisas, são muitas, entende? É muita busca para trazer alguma coisa errada. Pode ser que eu esteja errado, mas pela pesquisa. Porque o que eu estou lendo eu estou te passando. E outra, nesse capítulo 4 de 1 Pedro, no versículo 6, seria assim, né? Sei lá, seria muita falta sei lá, nem sei o que dizer aqui, mas imagina você, o Messias, né, nesses 3 dias morto, né, supostamente morto, desceu aos mortos, né, para pregar para esses mortos. Esses mortos, é claro, que aqueles chamados ali antes dilúvio, né, que foi antes do dilúvio que aconteceu isso, não como os homens pregam aí, dizendo que o Messias foi lá no inferno e resgatou as chaves, essas palhaçadas, isso não existe. Mas o Messias pregou sim aos antediluvianos, eu creio que seja essa a pronúncia. Mas antes do dilúvio ali, aquelas pessoas não entenderam, não ouviram nem o que era verdade, o que era mentira. Então o Messias chegou lá até eles e pregou para eles. Então veja bem, que hilário. O Messias desceu lá, falou com aquela multidão de povo, né? Olha, gente, então é assim, que eu creio assim. Olha, gente, então é assim, olha, eu sou o filho do homem, tá? Então existe um Criador, eu estou aqui, eu acabei de ser crucificado lá, eu levei uma verdade, só que eu estou salvando, eu salvei o mundo, tá? Eu salvei Israel, salvei os depois de Israel, salvei os brasileiros, salvei, então ele vai falar ali, sei lá, de repente ele fala para aquele povo ali, vocês entenderam? Quem vai aceitar aí a minha pregação, né? Então, não sei se todos, né? Eu já não sei de metade quanto mais de tudo, né? Eu também não tenho esse direito de saber, nem queria saber também, mas está ali. Então ele foi lá e pregou para esse povo, e aí depois da pregação, eu aceito essa verdade, eu aceito esse evangelho, eu aceito essa pregação e tudo mais. Aí ele fala, então tá bom, então você está salvo, só que agora você vai ter que dormir. Você vai ter que dormir, porque eu vou ter que subir para o Pai e você vai ter que dormir. Né? Você vai ter que esperar até a minha outra. Poxa, então por que ele não fez isso depois? Isso aqui não é uma visão que Pedro teve. Isso aqui também é um fato de que aconteceu e Pedro já relatou, já passou ali que já tinha acontecido. Então não tem lógica, não tem noção. O Messias ter ido pregar para os mortos e depois falar para eles, olha, volta a dormir. Não tem lógica. Não teria lógica. E isso é o meu pensamento, tá bom? Você pode pensar, claro, do jeito que você imagina, né? Bom, no versículo 16 aqui de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, então está ali, o que eu estou te passando é porque está escrito em Mateus 27, 51 e 1 Pedro, capítulo 4, versículo 6, que nós acabamos de ler. Então é dessa certeza que eu tenho que os mortos já ressuscitaram, ou seja, morreu, você já vai para o juízo. Dali eu não sei o que acontece, ninguém voltou para falar, né, e não tem nada para nos ensinar sobre isso depois da morte, então fica assim. Mas uma certeza eu tenho, daqueles que morrem já ressuscitados automaticamente, tanto para o bem ou para o mal. E, bom, se dos mortos já estão, né, eu creio que no meu entendimento eu já estou entendido
Eu já tenho entendido que isso acontece. Agora, e para os vivos? Porque ele diz, né? E os vivos, e nós que somos vivos, tal. E esses vivos? E para quem crê? Foi só dito para os apóstolos? E agora, para quem crê no nosso caso? Né? No versículo 17 diz assim, ó, do mesmo 1 Tessalonicenses capítulo 4. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Agora, lógico, eu vou lembrar você novamente que essas nuvens aqui, também simbolizando ali justiça e poder, né? E até o mesmo os ares aqui, que quando diz ares, também nós temos que separar, que fala também do céu, de nuvem, dos ares, atmosfera, entende? E por aí vai. A encontrar o Messias nos ares. Mas nota aqui, meus amados, que o encontro nos ares, e assim estaremos sempre com ele. No caso aqui, com o Messias. Mas nota aqui que, quando diz ali, ó, juntamente com eles nas nuvens, veja bem, essas nuvens, se fosse para ser, para que o Messias ou alguém fosse visualizados, então, ou seja, nós estaríamos vendo aqui agora os mortos nas nuvens, se fosse para ser visualizados, entende? Se fosse para ter visão de quem morreu, então nós teríamos essa visão, porque diz ali, ó, juntamente seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Eu estou dizendo isso porque eu acredito que quando morre já ressuscita, certo? Ou para o bem ou para o mal, ou vive eternamente ou morto eternamente. Então, no meu caso, eu estaria olhando para as nuvens e teria que estar vendo alguém nas nuvens. E quando está um dia ensolarado, somente sol, sem nuvem, onde estão esses mortos? Onde vão estar eles? E por que eu estou dizendo isso para você? Que o Messias não vem nas nuvens. Quando diz ali, ó, e seremos juntamente com eles, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, o versículo 17 que está se referindo ao versículo 16. Porque está dizendo aqui, ó, e juntamente com eles, e não somente com ele, está dizendo aqui no plural, não no singular, tá? Então esse plural seria os mortos que o apóstolo Paulo está dizendo no versículo 16. Então o versículo 17 vem, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles seriam os mortos nas nuvens. Como eu vou sempre dizer, é isso que eu penso, tá? Para mim os mortos ressuscitam automaticamente. Eu já disse isso em outros vídeos. E quando fala de o Messias voltar para nos buscar, isso não existe. E você pode completar aqui, nós podemos completar esse raciocínio aqui quando diz a encontrar o Messias nos ares. Então tudo bem, você vai encontrar ele nos ares. Assim eu creio também. Mas esse encontro vai ser de mim para ele, e não dele para mim. No caso dele, vir me buscar, eu vou estar indo lá, e eu juntamente com eles nas nuvens, juntamente com aqueles que já morreram, juntamente com os que morreram no Messias. E tem muita gente aqui que diz, né, que eu já vi pregações aí, já vi ensinos aí, de que Paulo errou, né, quando disse ali, e nós seremos arrebatados, e eles dizem, Paulo estava esperando o arrebatamento. Eu creio que não, eu não vejo assim. Eu vejo dessa forma, né? Eu vejo dessa forma. Qual forma? Da forma que os que morrem ressuscitam. Tá bom. Vamos dizer que Paulo tinha essa mesma visão, né? Então Paulo dizendo, olha, e nós seremos arrebatados, ou seja, ele não está dizendo que seria arrebatado vivo. Ele poderia ser arrebatado morto. Depois, ou seja, eles poderiam ser arrebatados, está dizendo aqui do arrebatamento depois da morte. Tá? Então, quando ele diz, ele expressa, e nós que ficarmos vivos, é lógico, ele não estava morto ainda. É lógico, é claro. Então, ele está dizendo do que ele estava vivo. Olha, ele está dizendo, olha, para todos, nós que ficarmos aqui, que somos vivos, que ficarmos vivos, seremos arrebatados da mesma forma que os mortos. Como?
Ó, eles morreram, foram ressuscitados, nós também vamos morrer e vamos ser ressuscitados, e vamos ser arrebatados. Porque arrebatamento, até então, o que eu sei de arrebatamento é você transportar. Então, não importa se você esteja vivo ou esteja morto, você está sendo transportado. Ou não? Então, eu não vejo que Paulo mentiu, pelo menos aqui. Né? Paulo tem... Eu consigo enxergar que alguns dizem que Paulo errou, eu consigo enxergar alguns erros. Mas nessa passagem aqui eu não consigo ver erro em Paulo. Porque Paulo está dizendo que enquanto ele estava vivo, enquanto eles estavam vivos, né, ele ia ser arrebatado assim como os que foram mortos. E aqui também você pode notar que não diz sobre nuvem. Esse arrebatamento e vai e vem, volta e vai, você não vê falar de nuvens, não é verdade? Aqui em Apocalipse 1, versículo 7, diz assim, ó: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Mais uma confirmação, né? Por que eu digo confirmação? Porque está dizendo ali, até mesmo os que os transpassaram, e nós podemos estar vendo isso aí. Quem foram esses que o transpassaram? Isso está em João 19:34, que diz: contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Já no versículo 37 de João 19 diz: e outra vez diz a Escritura, verão aquele que transpassaram. Bom, então eu também posso usar aqui, né, os capítulos de Mateus, os capítulos de João, para confirmar isso. Estão falando aqui daqueles que viram, até mesmo que os transpassaram. E por que eu estou dizendo isso? Porque diz, ó, eis que vem com as nuvens. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo, ou seja, junto com aqueles olhos, né, daqueles homens que furaram o Messias, né, verão isso tudo. Então não fica complicado eu dizer que o Messias vai voltar, e ainda vai voltar numa nuvem ainda. Né? Já fica complicado de dizer que ele vem numa nuvem. Mais complicado ainda é que ele vai vir. Porque se você... eu trouxe aqui também, ó, algumas passagens aqui para você se inteirar de que ele, quando fala ali sobre esses a quem transpassaram, era realmente para aquela época, né? Não era para agora. Depois disso, ó, o versículo 24, o capítulo 24 de Mateus, o capítulo 23 de Mateus, versículo 36 diz assim, ó: em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre essa geração. No capítulo 24, versículo 34 agora diz: em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. É para aquela geração. Veja o que diz sobre geração também aqui, ó, em Mateus capítulo 17, versículo 17, Lucas 11, dos 50 e 51, Lucas 17, 25, e Mateus de novo 16, 28, que diz assim, ó: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, Messias falando lá para aquela época, dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir, olha o vir aí de novo, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então veja bem que essa nuvem já sumiu. Para mim essa nuvem já evaporou. Não existe mais nuvem. Não existe um Messias vem numa nuvem. Para mim não existe mais. É um pensamento que eu penso? Não, é um pensamento que eu busco na Escritura. Eu trouxe aqui também uma outra versão aqui também que correlata aqui com a expressão vindo das nuvens, que diz aqui em Mateus 10, 23. Quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Então agora eu te faço mais uma perguntinha. O Messias está dizendo ali que antes dele vir, os apóstolos, os discípulos ali, iam percorrer toda a cidade de Israel.
será que eles não conseguiram percorrer esses lugares ainda, essas cidades? Então quer dizer que se eu for para Israel, eu vou encontrar com Pedro, com Tiago, com João. Então eu vou encontrar com eles. Porque eles não percorreram ainda, já que eu penso numa espera, ou já que eu estou esperando uma vinda do Messias nas nuvens, né? Como diz ali, ó, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Então, poxa, o Messias está voltando. Mas então entra em contradição, porque está dizendo ali que eles iam percorrer a cidade de Israel. E eu tenho absolutamente certeza que eles já percorreram. Isso já foi muito lá atrás, né? Tipo, para ser mais preciso, há 1800 a 1900 anos atrás. Né? Eu sempre digo isso aqui, como que a gente pode ser egoísta ao ponto de desfazer daqueles, né, dos acontecimentos lá atrás, da história que aconteceu lá atrás, como eu disse, há 2000 anos atrás, há 1900 anos atrás, porque no ano 70 o templo veio a ser destruído, né? No ano 100 e pouco ali, Roma tomou Jerusalém, acabou com Israel, acabou com tudo, acabou com Jerusalém, acabou com os judeus, acabou com tudo. Então veja bem, esses irmãos que foram mortos lá, né, no passado, que foram perseguidos, porque uns dizem que somos perseguidos hoje, na onde? Na onde? Mas esses que dizem que somos perseguidos hoje é que são os apocaliptianos, né? Aqueles que acreditam no Apocalipse e esperam uma vinda. Então chuta a história, né? Ou seja, é como matar os nossos irmãos novamente, né? Aquela história, aqueles irmãos que morreram lá no passado, para eles não deu em nada. Pronto, acabou. Não, eles tinham que morrer e pronto, acabou, já era, já foi. Não, meus queridos, essa história aqui contada, a vida do Messias, a ida do Messias, a morte, a ressurreição e as pregações, o Evangelho, tudo foi para aquela época. Tudo foi para aquela época. Ah, mas então nós não somos salvos? A morte, a Bíblia diz, a Escritura diz que a morte dele foi transferida aos outros. Ou seja, a sua salvação, a mesma salvação que ele trouxe para Israel, foi também transmitida aos outros. Foi transferida para os outros, para aqueles que creem. Isso diz a Escritura. Então, eu creio nisso. Mas sair dessa história, sair de tudo isso, para dizer que, poxa, né, eu sou eu estou esperando o Apocalipse, porque o Messias, Jesus, morreu por mim lá na cruz, e nem cruz, né? E morreu lá por mim e tal, então não, jamais, eu não vou deixar a minha história, eu não sou egoísta de deixar a história dos meus irmãos para trás, que foram, esses acontecimentos foram com certeza para eles, e não para nós. João 21, 22 diz assim, ó, disse o Messias, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa? A ti, segue-me tu. Então veja bem, essa aqui é uma das passagens que as pessoas usam também, né, para dizer, olha aqui, ó, tá vendo? Não. Então o Messias vai voltar, porque ele já tinha ressurgido, ele já tinha vindo da morte, então ele já tinha ressuscitado quando ele disse isso para Pedro, que Pedro questionou ali, que João estava acompanhando ele quando o Messias chamou a Pedro. Esteja lendo lá também o capítulo 21, poxa, para que você entenda, né, melhor. Se eu ficar explicando aqui tudo que fica complicado. Mas também em outros versículos aqui, em outros livros também, você vai encontrar essas explicações, como aqui em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, eu não vou esconder de você. Também em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, Apocalipse capítulo 2, versículo 25, você vai encontrar essas mesmas Messias ou alguém falando dessa vinda, mas você tem que entender, você tem que ler, você tem que pesquisar para que realmente essa história que foi escrita não venha assim, as pessoas não venham usurpar, né, você usar da palavra para te enganar, e você próprio que lê, não fique só ali nesses versículos que eu te passei aqui capítulos, versículos e livros, mas poxa, esteja lendo ali,
tudo, né, o capítulo inteiro, o capítulo completo. Não seja preguiçoso. Os mais preguiçosos são os mais enganados. Aqueles que não buscam, aqueles que não leem são os mais enganados. Aqueles que ficam lá. Então não seja ignorante, não seja egoísta ao ponto de pensar que o Messias vem só para você, né? Ou que só você merece a salvação, esquecendo sim da história lá atrás, que houve lá atrás. Pesquise, busque, você está vendo um vídeo que está na internet. Então certamente você pode estar pausando aí para depois você analisar, para depois você me xingar ou sei lá o que, mas esteja buscando aí na internet sobre essas histórias, né, sobre esses acontecidos que já, com certeza já aconteceu, já passou. Bom, tá aí mais um vídeo, né, e eu espero aí o seu comentário, com certeza. A crítica, tanto faz, só não fala em palavrão, mas o restante aí pode descer o porrete. Eu agradeço a você que viu o vídeo e fiquem todos na paz do Messias, na paz do nosso Salvador. E até o próximo vídeo.